pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre como interpretar gasometria arterial. Bem, inicialmente vamos à definição, né? A gasometria arterial, ela consiste em um exame que é feito por meio de uma punção arterial, né? Uma coleta de sangue arterial, e a partir desse sangue nós vamos interpretar as concentrações de oxigênio e de CO2 no sangue, assim como avaliar a oxigenação do nosso paciente e o equilíbrio ácido básico. E esse exame ele é muito importante porque nos permite ajustar corretamente os parâmetros ventilatórios do nosso paciente na UTI, por exemplo, né? É, visto que quando o paciente é admitido na UTI, que você vai ajustar os parâmetros de admissão na ventilação mecânica, você vai colocar, seguindo as diretrizes, os parâmetros, mas depois que você receber a gasometria do paciente, você vai ter que reajustar, né, para ficar mais adequado. Então, aí que entra a gasometria arterial. E para você fazer essa interpretação, tem alguns passos que você vai seguir e alguns valores de referência que são importantes de você saber. Inicialmente, a primeira coisa quando você vai avaliar uma gasometria é avaliar o pH da sua gasometria. Se esse pH está normal ou se o seu pH está alterado. O pH normal, ele é compreendido na faixa de 7,35 a 7,45. Se o valor do pH estiver menor que 7,35, temos uma acidose. E se estiver maior do que 7,45, temos uma alcalose. Visto isso, né, vamos avaliar se o pH está alterado, alguém tem que causar alteração. Quem está causando alteração? É a via respiratória ou é a via metabólica? Bem, para a gente avaliar isso, nós temos que saber a relação entre o rim, que é representado pelo HCO3, e entre o pulmão, que é representado pela PaCO2. Então, o rim, né, representado pelo HCO3, vai interagir de forma diretamente proporcional com o pH. Ou seja, se meu pH sobe, o HCO3 sobe. Se meu pH diminui, o HCO3 diminui. Enquanto a minha PaCO2 vai ser inversamente proporcional. Se meu pH sobe, minha PaCO2 diminui. Se meu pH diminui, a minha PaCO2 sobe, que é o que foi representado aqui nessa relação. Feito isso, se você avaliou, seu pH está normal, você vai avaliar o HCO3 e a PaCO2. Vamos supor que você avaliou e os valores estão normais. Isso quer dizer que a sua gaso está toda normal, não tem nenhuma alteração. Mas pode acontecer do pH estar normal e alguma dessas variáveis estarem alteradas. Nesse caso, a gente vai dizer que a gasometria está compensada. E aí, a gente vai avaliar se ela é uma acidose, se ela é uma alcalose, se é respiratória ou se é metabólica. E vai falar que está compensada. No caso de estar compensada, o valor que nós vamos adotar para o pH vai ser 7,4 ou 7,40. Nesse caso, qualquer valor menor do que 7,4 vai ser considerado uma acidose, e qualquer valor maior vai ser considerado uma alcalose, podendo ser de via respiratória ou de via metabólica. Feito isso, vamos avaliar também se existem distúrbios mistos. O que seriam esses distúrbios mistos? Seria a alteração do HCO3 e da PaCO2. Por exemplo, seria um pH alto, HCO3 alto e uma PaCO2 baixa. Aí aqui, tanto o HCO3 está correspondendo à alteração do pH, como a PaCO2 também está correspondendo à alteração do pH. Nesse caso, a gente teria uma alcalose mista, tá bem? E aí, para a gente saber se está normal, se está baixo ou se está alto, temos que saber os valores de referência que foram colocados aqui, ó.
pH de 7,35 a 7,45. 7,35, né, a 7,45 normal. Se for menor que 7,35, acidose. Maior do que 7,45, alcalose. HCO3 normal de 22 até 26 e PaCO2 de 35 a 45. E enquanto também podemos avaliar a oxigenação do nosso paciente pela pressão, né, de oxigênio, PaO2, que varia de 80 a 100 em adultos. Se for menor do que 80, a gente tem uma hipoxemia, e se for maior do que 100, hiperoxemia. E se for idoso, a gente vai usar essa fórmula, 109 menos 0,43 vezes a idade. Lembrando que primeiro se resolve os parênteses aqui, né? 0,43 multiplicado pela idade do idoso e subtrair de 109. E a saturação de oxigênio varia de 95 a 99%. Aqui temos um exemplo de uma acidose respiratória, uma alcalose respiratória, acidose metabólica e alcalose metabólica. Na acidose respiratória, o pH diminui, né? A acidose indica pH diminuído. pH diminui. Como é respiratória, a via que vai estar alterada vai ser a PaCO2. E a gente sabe que ela é inversamente proporcional ao pH. Logo, como o meu pH diminui, a PaCO2 tem que aumentar e o HCO3 fica normal. Na alcalose respiratória, meu pH sobe, PaCO2 diminui, HCO3 normal. Na acidose metabólica, a via causadora é o HCO3, que é diretamente proporcional ao pH. Logo, acidose metabólica, pH diminui, HCO3 diminui, PaCO2 permanece normal. Alcalose metabólica, pH aumenta, HCO3 aumenta e a PaCO2 permanece normal, tá bem? Aqui agora eu vou falar para vocês que existem algumas fórmulas importantes, como essa primeira, para a gente avaliar se a gaso é de confiança ou não, se é fidedigna. Vamos usar essa fórmula. Se o pH se aproximar do valor, né, estiver bem próximo do valor que foi encontrado na gaso, é de confiança. Caso contrário, não é de confiança. E também temos a fórmula para analisar a taxa de H+ no sangue e a PaCO2 ideal para acidose e alcalose, que a gente vai utilizar para fazer as devidas correções na ventilação mecânica. E aqui também outra coisa importante de ser falada, conteúdo arterial de oxigênio e conteúdo venoso de oxigênio. Conteúdo arterial de oxigênio, também chamado de CaO2, vai nos mostrar a capacidade de transporte, né, de oxigênio por meio do sangue arterial. E aí, para a gente avaliar isso, a gente vai depender da hemoglobina, né, que carrega o oxigênio, da saturação arterial de oxigênio e da pressão arterial de oxigênio. E aí, se a gente encontra de 17 a 20%, há uma normalidade, tá? Enquanto o conteúdo venoso de oxigênio nos mostra a capacidade de captar, de absorver oxigênio do sangue arterial, que varia de 12 a 15% na normalidade, tá bem? E podemos calcular também a diferença artério-venosa. Essa diferença artério-venosa vai ser a subtração da CaO2 menos CvO2. E aí, se a gente encontra 5%, tem uma normalidade, quando for menor do que 5%, indica que há um prejuízo, né, uma baixa absorção de oxigênio, e se for maior que 5%, existe um mecanismo de compensação para alguma alteração. Aqui eu trouxe para vocês os valores novamente de referência para pH, PaCO2, HCO3, PaO2, SpO2, da oxigenação, tá bem? Para uma fonte de consulta ficar mais fácil. As fórmulas, né, que eu citei lá em cima, e também essa parte da diferença artério-venosa. E aqui no final eu coloquei esses mapas mentais para ajudar a assimilar, que é um resumo de tudo
que foi discutido aqui e de todas as alterações de distúrbios do equilíbrio ácido básico, que seria a acidose respiratória, quando a gente tem diminuição do pH, aumento da PaCO2, mas o bicarbonato não se altera, permanece normal. A alcalose respiratória é ao contrário, pH aumenta, PaCO2 diminui e o HCO3, que é o bicarbonato, permanece normal. Enquanto na metabólica, a via causadora é o HCO3, né, o rim. Então, a gente vai analisar o pH, no caso de acidose, vai estar baixo, assim como o HCO3, e a PaCO2 vai estar normal. E se for alcalose, o pH alto, HCO3 alto, PaCO2 normal. E na acidose mista, a gente vai ter alteração, tanto do HCO3 como da PaCO2. Se for acidose, a gente já sabe, pH diminuído. pH diminui, HCO3 diminui, porque é diretamente proporcional. PaCO2 é ao contrário, é inversamente proporcional. Então, se o pH diminui, a PaCO2 sobe. Nesse caso, acidose mista. E o mesmo é válido para a alcalose. Se o pH subiu, HCO3 sobe e a PaCO2 desce, tá bem? Aqui eu coloquei para vocês também alguns exercícios para ficar mais fácil de assimilar o conteúdo. E aí eu vou falar para vocês os 2 primeiros exemplos e depois vocês podem fazer os exercícios. Tem o gabarito no final. E qualquer dúvida é só me mandar nos comentários, no direct ou por e-mail. Bom, aí aqui vamos fazer a análise desse paciente aqui. pH 7,28. pH está em acidose, porque está menor que 7,35. A PaCO2 está em 50. Ela está alta, porque ela varia normal, de 35 a 45, né? Então, se o pH diminui e a PaCO2 sobe, a gente já consegue perceber uma acidose respiratória. Mas para a gente ter certeza, vamos analisar o HCO3. O HCO3 está normal, porque ele varia de 22 a 26, então está normal. Então, nesse caso, a acidose respiratória, né? Porque o HCO3 está normal e a PaCO2 está alterada. Em relação à oxigenação do paciente, PaO2 está em 70, lembrando que o normal é de 80 a 100. Então, se está menor do que 80, hipoxemia, tá? Lembrando que se for um idoso, você vai ter que calcular conforme a idade dele. E no exemplo 2 aqui, pH em 7,60 está maior do que 7,45. Sugere, então, alcalose, né? Agora a gente tem que ver se a via é metabólica ou respiratória. Vamos olhar, HCO3 está normal, está 22. PaCO2 está em 46, maior do que 45. Então, aqui a gente tem uma alcalose respiratória. E a oxigenação maior que 100, hiperoxemia que o paciente apresenta. E aí vocês vão fazer todos os exercícios dessa maneira, lembrando que tem 9 exercícios e no final desses 9 tem um gabarito para vocês fazerem a correção. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta para me ajudar, compartilha com os amigos, porque pode ajudar outras pessoas, né? E que às vezes têm dificuldade de entender esse conteúdo, e também me ajuda, porque dessa forma o conteúdo que eu estou produzindo vai alcançar mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha ajudado vocês nos estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para ajudar. Pode me perguntar nos comentários, no direct ou até mesmo por e-mail. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tchau e até mais.